Olá, boa noite. Começando mais uma live. Hoje eu vou trabalhar com o Felipe Chart. Tudo pela família. Esperar as pessoas entrarem. Oi, Júlio, Nara, minha sogra. Tudo bem, queridos? Sogrinha hoje foi a terceira. Meu marido chegou primeiro. Nara primeira. Nara, uma querida. Esperar mais pessoas entrarem, a Kátia também, gente, para a gente começar a nossa live sobre família funcional e disfuncional. Boa noite, Nara. Quando uma família funciona e quando ela não funciona bem, que seria a família disfuncional. Hoje a gente vai estar falando sobre o teórico Minuchin e a Kátia, como ela trabalha, ela é dona de uma escola, vai trazer muitos exemplos, muitos causos das famílias com crianças que ela tem na escola. Lágia, Artes Daniele, Rosângela, sejam bem-vindos, bem-vindas. Oi, Didi. Tudo bom, querida? Saudades de Lene de Campos, da minha terrinha de Campos, Marina. Oi, amor! Didi é minha irmã de consideração, né, Didi? A gente só não é irmã de sangue. Saudade. Eu ainda vou a Campos visitar meu povo lá. Deixa eu ver se a Kátia já chegou. Oi, dona Naí, linda. Juliana, Daniele, Juliane. Seja bem-vinda, Juliane. E quando uma família ela está disfuncional, o que acontece, gente? Nós vamos aprender aqui. Ela acaba, vou assim, Gigi, acaba que um dos seus membros adoece, né? Passa a ter sintoma, um transtorno emocional, psiquiátrico. Então a gente vai aprender aqui quando a família, né? Peraí, Portugal. Kátia não chegou ainda não. Ativar. Deixa eu ver. Nara, Rosângela, Marina. Não, a Kátia não entrou. Ah, Kátia entrou. Kátia, eu já te convidei, viu? Oi, Oi, querida! minha filha, primeira vez é complicado, né? Não sei quem é que chama quem. Sou eu que chamo. A primeira vez a Nil não conseguiu. Eu fiquei assim, ai meu Deus, será que a Kátia consegue? Será que não consegue? Mas graças a Deus entrou, né, Kátia? Aí eu tô com apoio aqui da minha nora me ajudando. Ah, tem que ter. A nossa cidade tem que ter, né, Kátia? Kátia, eu queria que você se apresentasse para as pessoas. Então, eu sou Kátia. A minha primeira formação, Sandra, eu tenho muito respeito à minha primeira formação, que foi o curso de formação de professores. E Uhum. essa formação, ela faz muita falta atualmente, porque eu acho que não existe mais esse curso de formação. É antigo normal, Depois, Kátia? Só para. o Aham. antigo normal, o antigo normal, aonde a normalista ela entrava nas escolas, entrava em sala de aula
Então, a gente vivia muito próximo das crianças, né? Aham. Aí, depois, eu fiz a pedagogia, fiz a psicomotricidade e, há pouco tempo, eu fiz a psicopedagogia, né? Uhum. E, em plena pandemia, entrei no curso de terapia familiar sistêmica da Uhum. Logos, né? Com a doutora Marisete, Excelente e foi um profissional, né, presente, Kátia? foi excelente profissional, foi assim, em plena pandemia, eu recebi um presente de poder estar fazendo o curso. Então, assim, cada aula é um grande aprendizado. É verdade. E trabalho ainda numa instituição escolar, já há Uhum. 25 anos, em especial com educação infantil, tá? Uhum. Mas eu também tenho contato com o ensino fundamental 1 e 2. Uhum. Tá? Então vamos lá. Kátia, deixa eu só falar aqui rapidinho com meu marido que eu esqueci o meu relógio. Peraí. Júlio, você pega meu relógio, por favor? Você tem que estar, né, centrada nos horários, início, meio e fim. Então, Kátia, Então, hoje a gente vai estou falar sobre contigo. família saudável e família disfuncional. E Sim. o melhor teórico dentro da sistêmica para falar sobre isso é o Minuchin. Obrigada. E porque tudo começa e termina na família, né, Kátia? Por isso que a gente fica maravilhada com o curso de especialização. É verdade, é E é verdade. lá que a E gente tem. assim, Ah, fala. eu acho que a família ela não tem que se culpar É. das coisas. Ela não tem que carregar nenhuma culpa, Uhum. né? Ela tem que agir, olhar para o problema, né? Porque todo problema começa pequenininho, né, Sandra? É E verdade. quando não é cuidado, ele torna-se grande. Então, Exatamente. eu acho que esse é o ganho, né? Quando a família é parceira da escola, quando ela Uhum. procura ajuda, é porque tem possibilidades de mudança, né? É trabalhoso, né? Mas tem essa possibilidade, né, de poder viver melhor. Exatamente. E pegando um gancho que você falou, Kátia, os pais sempre fazem o melhor que eles podem, né? Por isso Com que a gente certeza, não tem que culpar pai e mãe. Se não está fazendo certo, porque não sabe fazer certo, porque não aprendeu a fazer certo, não é verdade? realmente. E nessa parceria, né, das famílias com a escola, Hum. e algumas vezes a família orienta, a escola orienta a família a buscar ajuda, e Uhum. quando isso acontece, Sandra, é muito positivo. É positivo para a criança e é muito positivo para a família também. É verdade. É muito legal quando a gente tem essa troca, né? Uhum. Então vamos lá, vou dar Verdade. o pontapé inicial, que você também tem uns causos aí, né, Kátia, da tua escola? Ah, Ficou eu maneiro. tenho, Tem eu uns tenho. causos. E sou muito grata, sabe, a É, todas as famílias com quem eu convivi e convivo até hoje. não, você Muito falou grata assim por para isso. mim, né, algumas situações eu achei bem bacana. Um olhar, você tem um olhar bem, situações bem bacanas, né? Então assim, fronteiras, né? Ah, deixa eu começar aqui. Toda família tem uma estrutura, não é verdade, Kátia? Que Sim, é organiza verdade. que a organiza a família, que são as regras, os papéis, as fronteiras. Eu vou começar falando pela fronteira, né? A forma de estar longe ou estar perto. Aí eu falei na semana passada sobre família aglutinada ou dispersiva, né? Quem estava Sim, aqui. E toda família tem regra, Kátia. Ou ela é visível ou ela é invisível. Não é verdade? O exatamente. adolescente sabe Exatamente. onde quebrar a regra. Ele sabe que se fumar maconha, os pais não vão gostar. Né? Tem aquele olhar da mãe que bate no filho, que o filho fala, caramba. Hoje em dia não é tanto assim, mas tipo assim, antigamente eu tô ferrado. Mas hoje em dia é Ah, bem interessante, né? hum, Porque quando acontece
alguma situação entre as crianças, geralmente nós vamos lá, conversamos com ela, perguntamos o que está acontecendo e tal. E tem uns que ficam com bastante receio e logo falam assim: Kátia, não fala para minha mãe. Kátia, não registra na agenda. Então, tem regras ali entre eles, né? Não tem regra. Então, aí, nesse combo que eu falei, né, dessa estrutura de regras, papéis, fronteiras, tem a forma de cada área funcionar de uma forma saudável ou de uma forma disfuncional. O Minucci, eu gosto dele, Kátia, que ele coloca assim, tudo muito bem definido, né? É uma estrutura mesmo, que uma peça, uma hierarquia que esteja errada, um papel que não esteja sendo cumprido, parece que degringola toda a família, né? A engrenagem do sistema familiar, né? Exatamente. E ele, né, o Sandro, ele se preocupou muito com essa questão da estrutura familiar, né, como você mesmo colocou, para entender melhor a influência, os elementos externos e internos, né, que frequentemente condicionam a família. E a família, ela é origem, ela é fonte de energia, né, da nossa sociedade. Então, ele quis dar um apoio, né? Ele quis ajudar muitas famílias mergulhando nas estruturas e conhecendo cada uma delas, né? E eu vi também que ele cria um centro de estudo. Né? Quando ele centro de estudo, ensinando terapeutas e famílias em como melhorar a educação dos filhos. Então, ele estava muito voltado à infância, à educação. E está tudo junto. É verdade. A família está dentro de um sistema. Né? É um sistema familiar, ele está ali. E sofre todos os efeitos, né? E ele trabalhava, então, Kátia... desculpa. Vai, termina o teu pensamento. Não, então é percebido. Né? Dentro da instituição escolar, a gente percebe como chega o nosso aluno. Né? A gente vai conhecendo, pouco a poucos, a família. Né? E uma coisa reflete na outra. Se a família não está bem, se a família está passando por uma situação difícil, reflete no comportamento e na aprendizagem das crianças. Com certeza. Até porque a escola é o meio social da criança também, né? De aprendizado, meio social. Né? Então, reflete, pode refletir de várias formas, né, Kátia? Reflete. Reflete bastante. Então, vou começar falando uma parte dessa estrutura vai espelhar, mas assim, só para ter uma noção, ele fala de 3 subsistemas. Está dando para me ouvir, Kátia? Tá dando bem. Se eu falar muito alto, você me dá um toque, hein? Não, pode falar. Eu também, que eu tenho mania alto, Kátia. Então, ele fala que toda família com filhos, né, tem 3 subsistemas. O casal. Sim. O parental, que aqui estão os pais e filhos, e o fraternal, que são os irmãos. Kátia, se isso aqui não tiver cada um, Minuchin, ele fala é o modelo estrutural, né? Ele dá o nome aqui de subsistema. Eu posso falar aqui, né, Brasil, Sandra, aqui no Brasil, cada macaco no teu galho. Ninguém vai esquecer, Kátia. Ninguém esquece. Casal, né, o homem e a mulher, enquanto casal, tudo começa com casal. Parental, pais e filhos e irmãos. Quando o filho, tipo assim, aí tem um pai flácido e a mãe, né, acaba puxando o filho para ficar nesse lugar aqui, já dá problema. Não é verdade, Kátia? Já aparece. A criança, eu percebo na escola a criança com uma certa desestrutura, sabe? Ele está confuso.
né? Quando essas coisas acontecem, ele fica confuso. Exatamente, porque assim, cada um com seu papel, cada um no seu lugar. Então, o filho, aí até a Marisete fala que a criança sobe, vem para cá, né, o filho, no ombro de alguém. E geralmente, ou é no ombro da mãe, que puxa esse filho para um lugar que não é dele, e isso é um Sim, desrespeito com a criança, né, Kátia? Sem a mãe saber, não é verdade? E exatamente. acaba que esse pai ou essa mãe vem para o subsistema dos filhos. É incrível. Sim, E assim, a criança ela protege tanto a família, tanto os pais, ela tem essa questão de proteção, que quando ela vê que está desgovernado, né, não tem pai e mãe sentado na cadeira de pai e mãe, né, a criança acaba assumindo esse lugar e indo para um lugar que não é dele. Não é verdade, Kátia? exatamente. É verdade. E quando ele está no lugar que não pertence a ele, né, ele sofre bastante. Porque ele não precisa do apoio, né, da presença do pai e da mãe. Ele, não, ele precisa se sentir pertencendo à família, né? Exatamente. Tendo o adulto na frente para ditar as regras do jogo. Exatamente, Kátia. Isso gera segurança para a criança, né? Gera, gera. A gente percebe claramente a criança segura, como ela se sente, como ela se comporta, como ela consegue cumprir com as tarefas dela, né? Ela tem um apoio do adulto por trás dela, ela se sente ancorada, sabe, pela família. E às vezes a criança é dispersiva, fica, né, não presta atenção, está preocupada com a família, né, Kátia? E eu vou falar um caos aqui, Exatamente. eu vou dar o pontapé inicial de um caos, depois você conta o teu. De uma família que eu Tá. atendi, que a questão era a agressividade de um filho de 3 anos, que ninguém conseguia controlar, desculpa, de 4 anos, que ninguém conseguia controlar essa criança. E aí, né, vieram para a sessão e eu comecei a perceber como é que a estrutura da família, como é que ela se movimentava. E aí, só Sim. com uma fala, Kátia, da mãe, aquilo assim já me chamou a atenção. A mãe falou assim: eu estou cansada de cuidar de 3 filhos. E ela foi com 2 crianças e o marido. Ali já me. Duas crianças e uma. E aí, no decorrer do atendimento, né, o marido assim, out que a gente fala fora, não participava muito, e a mãe falando do que ela fazia e tal. E chegou uma hora que a criança começou a gritar, 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 e começou a chamar a atenção da mãe, querer bater na mãe, o pai do lado, e ficou assim. Tipo assim, como se a criança Sem saber, assim, sem saber o que fazer, né? Sem saber o que fazer com aquela criança de 4 anos. desgovernada. Ninguém tinha autoridade sobre ela, ou seja, ela estava aqui como pai, né? Ela, né? A mãe e o filho, e o pai estava aqui. Porque para a mãe, o pai era como se fosse um filho. E o filho, quando o pai não assume a cadeira de pai e fica na cadeira de filho, ele não tem autoridade sobre os filhos. É interessante isso que você colocou. Quando a criança não tem autoridade de pai e mãe, na escola ele não atende ninguém. Ninguém. Eu imagino, cara. Não atende, não atende. Você pede, você conversa, você faz combinados, mas ele não consegue. Não é que ele não queira, Uhum. né? Ou seja, se eu não tenho meu pai e a minha mãe, aonde eu atendo as regras que eles vão me colocar, não vou atender a sua. Eu não atendo ninguém, entendeu? Não atendo ninguém. Então a criança fica, ela sofre. Ela sofre. Ela sofre bastante, porque no espaço escolar ele vai criar confusão, Vai. né? Ele vai bater no amiguinho, ele de repente vai sair da sala de aula gritando, ele não dá conta do que está acontecendo com ele. Não dá conta. Entendeu? O limite Ele tem os não dá pais, né, conta. Kátia?
vem da família. Vem da família. A escola ela vai dar o apoio e vai ajudar o aluno naquela organização daquela instituição. Né? Mas quando ele chega estruturado pela família, onde ele sabe o lugar das coisas, né? Onde ele tem o pai e a mãe confiante, ele caminha bem. Isso em qualquer idade, sabe, Sandra? Qualquer idade. Em qualquer idade. Incrível. Em qualquer idade. E aí, Kátia, foi a avó, que era a mãe do pai, nessa consulta. Eu nem tinha convidado ela, ela apareceu lá, que estava mandando em tudo, né? Ela tinha que ir nessa consulta, que bom que foi. E ela falava assim, esse menino! Quem era o menino, Kátia? Se dirigindo para o pai. O pai. Ou seja, o pai ainda menino, né? Como menino da mamãe. E aí teve uma hora que lá, gente, foi uma consulta muito louca, que ela começou a falar para a mãe como que tinha que tratar o neto. Que você tem que segurar, você tem que ter força. Deus te dá força. E a mãe ali chorando, exaurida, que ela não estava dando conta daquilo ali. Quer dizer, eu vou falar depois quando os avós entram no lugar dos pais, né? E viram pais dos netos, né, Kátia? Pais dos netos, porque os pais estão ausentes, e muitas das vezes essa mãe, né, que você está trazendo, ela está sobrecarregada, ela não tem um marido para dividir. Não tem, Kátia. Às vezes até para conversar o que está acontecendo no dia a dia da casa, né? E trocar o que podemos fazer, que caminhos podemos estar traçando, né, para resolver essa questão. Então, ela se sente muito sobrecarregada e vai se enfraquecendo. E a criança percebe o enfraquecimento da mãe. Então, aí ele está com o prato feito, né? Meu pai não tem voz, minha mãe está ficando fraca e ele se torna mais forte. Isso. E Marisete colocou na nossa última aula a angústia de uma criança quando ela percebe que ela está maior que os pais. Exato. Quer dizer, se eu estou maior que meu pai e a minha mãe, quem vai olhar por mim? Gera dor, né? A angústia é uma dor. Gera dor. Tremendo isso. Gera dor. Talvez por isso que os avós, no desespero, né, de ver a confusão familiar, que muitas das vezes esses pais levam para os avós, eu não estou dando conta dessa criança, a avó fica apavorada, né, e entra fazendo o que ela sabe, fazendo do jeito dela, né? Fazendo do jeito dela. E aí começam outros conflitos, né? Entre o próprio casal. Exatamente, por aí vai. Porque assim, eles estavam com problema no casamento. Ela falou, fico cansada que a gente coloca as crianças para dormir, eu tenho que chamar ele depois para ficar aconselhando com relação à educação dele com os filhos. Ou seja, ela educa o filho o dia inteiro, né? Passa as informações, depois tem que chamar a atenção do pai. Mas tudo aí volta lá na família de origem, né? Não se emancipou da família de origem. Não é verdade, cara? Exatamente. Muitas das vezes está preso à família, às vezes até financeiramente, porque não conseguiu se individualizar. Exatamente. Né? E se torna uma pessoa insegura perante os desafios da vida, né? E as coisas vão se complicando. Você sabe que uma vez eu perguntei para uma mãe, eu perguntei assim, o seu filho, né, sabe que você é um casal? Eu acho que você a internet da Kátia... Oi, Kátia, deu uma paralisada aí. Ah, tá. Então, uma vez eu perguntei para uma mãe, o seu filho sabe que você e seu marido são um casal? Né? Tem um espaço de casal na família? Ela regalou o olho. Ela regalou assim o olho.
Eu falei, porque a criança precisa perceber, né, que antes de um pai e de uma mãe, eles foram um casal. Exatamente. E como é que esse casal está sustentando o casamento? Porque o casamento ele é feito do quê? De um casal. Tudo Então, começa com o separar, casal, né? Tudo começou por conta do casal. então, separar o lugar de cada coisa é um trabalho. Porque se você não olha para cada espaço, você pega todos os espaços em bola, assim, tudo num só, fazendo uma sopa, né? A gente se perde, o casal se perde. Então, qual é o momento casal desse casal, dessa família? Né? Qual é o momento em que eles são pais e que podem proporcionar momentos agradáveis para a família? Exatamente. Isso também é muito esquecido, sabe, Sandra? É muito esquecido. Com a velocidade da vida, com tantos encargos, né, dos pais, esses momentos eles acabam sendo bem poucos. Ou seja, E são esses momentos que Marisete até colocou, ele vai oxigenar a família. Né? exatamente. Às vezes a família está vivendo uma grande tensão, né? Se faz um passeio, se vai ao zoológico, se vai caminhar na praia, caminhar onde é possível, na volta, já se volta diferente. A família fica mais leve. E, Kátia, aí o que acontece é isso. Acaba esse casal, esse subsistema. Eu tenho atendido muitas situações assim. Ah, depois que veio meu filho, a gente já tinha feito até um combinado, sabe? Quando nascer fulano, a gente vai se dedicar só aos filhos. Tipo assim, casamento fica por último lugar. Aí acaba isso aqui, ô Kátia, casal, e fica pai e filho. Acabou o Sim. casamento. E os filhos, eles olham para os pais e veem eles como modelo de tudo, como pais, como casal, como homem, como mulher. Então, essa parte da casal fica apagado. É interessante. Eu lembro, sabe, Sandra, meu pai e minha mãe tiveram 4 filhos. Então, de verdade, era muito difícil eles saírem. Eu não via. Não via meu pai fazendo, era tudo em casa. É Né? verdade. E eu lembro que uma vez a minha mãe foi fazer uma viagem. Ela viajou com um tio meu, ela foi para o sul. Eles foram para o sul. Claro, ela teve que distribuir os filhos, né? Mas eu lembro da minha sensação quando eu vi o meu pai e a minha mãe saindo de casa como um casal. Foi ali que eu vi meu pai e minha mãe sendo um casal. Quando eles deram espaço para o casamento deles. Entendeu? Então, foi muito bacana, porque eu, trocando uma vez com meu irmão, ele falou, eu fiquei apavorado. Pensei que mamãe nunca mais ia voltar. Entendeu? Então é isso, criar um hábito, né, dos filhos verem o pai e mãe como um casal, né? E o casal cuidando do casamento. Você até me contou de um caso de um aluno que os pais foram para Paris, não foi? E que aí o aluno veio te contar como é que foi esse caso. Então, essa família era super funcional, sabe? Essa criança, ela tinha garantias, ela tinha certezas das coisas que ia acontecer. Exemplo, quando ele dizia assim para mim, Kátia, hoje quem vai buscar é meu pai. O pai estava ali. Kátia, hoje, geralmente era na sexta-feira, é dia de comer sushi. Meu pai vai me levar no restaurante para comer sushi com a minha mãe. E isso acontecia. Os pais eram muito presentes na educação do filho,
né? Tinha uma parceria bem forte com a escola. E aí a gente percebia, sabe, da segurança que a criança tinha, e ela vivia na escola, Sandra, horário integral. Horário integral, né? É um horário bem extenso. E eu lembro como se fosse hoje, né? Eu estava sentada, na hora da saída, ele sentou perto de mim, num banquinho, e ele falou: Kátia, minha mãe está muito longe. Eu falei: onde é que está a sua mãe? Ela foi para a lua de mel. Eles foram para Paris. E ela disse que vai me trazer um brinquedo bem bacana de lá. Então, ele viveu esse afastamento, que naquela época a avó materna, né, é que ia até a escola, e ele viveu isso muito seguro, sabe? De forma bem segura. Claro que às vezes ele sentia saudade. Tô com saudade da minha mãe. Não, claro. Mas, claro, falei, daqui a pouco ela está chegando, sabe? Então, sim. Dá segurança para o filho, né? Era uma criança super atenta, sabe? Aceitava os desafios das propostas, sabe? Gostava muito de participar das atividades. Então, você percebia a criança entregue ao espaço que ela estava. Isso é bem confortante. Importante. E o que fica entre os subsistemas, né, que Minuchin fala, são as fronteiras. E ele fala de duas fronteiras. Uma que é rígida, né, é aquela fronteira fechada, né, que é difícil de um passar para o outro lado, né? Tipo assim, que são menos exemplos, mas existe. Tipo assim, casal é casal e tem dificuldade de virar, né? Parece que não viram pais, né? Ficam ali no subsistema casal, fechado, né? E essa fronteira fechada, geralmente é entre os subsistemas e com relação ao mundo exterior, né, Kátia? E nessa situação de fechamento, cada um por si, né, não há troca, né, não há compartilhamento. Isso muitas vezes dificulta na ajuda, pedido de ajuda, né? Ele se fecha. Verdade. É verdade. São famílias assim que estão sofrendo, né? Mas que o pedir ajuda é muito difícil. É muito difícil. Não admite que o outro entre, né? Mesmo a escola chamando, conversando, olha, eu percebo isso, percebo aquilo. Geralmente vão dar desculpas. Não, pode ser isso, pode ser aquilo, mas nunca enfrenta a situação. Não, né? se abre. De frente. Não para se que abre. haja uma intervenção, uma ajuda verdadeira, né? Exatamente. Então isso pode Às adoecer vezes uma família, né, Kátia? pode adoecer. E tem um outro tipo de família também, que é importante, que eu lembrei agora. Uma vez eu chamei uma mãe para a gente conversar, a criança estava aprontando todas, e eu percebia aquele desconforto, aquela inquietação, né? E pai e mãe juntos, né? E ela falou: Kátia, eu trabalho muito, meu marido trabalha muito, e meu marido, ele quer viver a vida, entre aspas, de solteiro. Ele quer sair o tempo todo, entendeu? Ele quer passear, ele quer porque deixa os filhos em casa. Então, eles viviam aqueles momentos, né, de casal, que também é necessário, claro. tá? Mas não pode esquecer quem eles deixaram em casa, Isso. precisando de ajuda. E tem a Entendeu? fronteira, então, tem a fronteira também, Kátia, eu não sei se é esse caso, que é a outra fronteira disfuncional, essa fechada, porque tudo é um equilíbrio, né? É abrir e fechar, abrir, que é a fronteira aberta. Essa fronteira é tipo, entra todo mundo, sai todo mundo,
filho dorme na cama dos pais, usa a toalha dos pais, pandemia, estava todo mundo junto lá na cama dos pais, no quarto, iam para lá acampar. Não tem limite, né, Kátia? Verdade, verdade. E esse. Aí eu acho que se torna uma confusão, né? Confusão. É uma confusão. Ninguém sabe Quem é quem? quem é quem, Os papéis se né? perdem. Sim, Tem os papéis famílias se que perdem. parece, Kátia, que é uma grande república, né? Todo mundo mora junto, mas não tem um líder, né? É, exatamente. E aí fica muito difícil para a criança criar uma estrutura de um dia a dia, Uhum, né? Uma organização, uma rotina, né? A rotina da criança fica totalmente quebrada, uhum. né? Não sabe onde deixou a agenda, não chega com material na escola completo, né? Porque não tem quem está olhando por ela, quem está orientando essa criança. Uhum. Isso acontece também. E Marisete também coloca, né, Sandra, que a grande dor de uma criança são os pais separados, É verdade. né? E aí, e aí eu coloco assim, quando tem que separar, quando não deu mais, é porque não deu. Mas também é bem interessante pedir ajuda, É né? verdade. Quando o conflito começa, né? Porque tem a possibilidade de reorganizar o casamento, né, Sandra? Uhum. E, e resolverem a situação da melhor maneira possível. Porque quando isso também não acontece, Sandra, a criança, ela sofre, ela não sabe de quem ela é, nem do pai, Exatamente. nem da mãe, porque pai e mãe estão vivendo um conflito da Uhum. própria separação que não fechou muito bem, né? E a criancinha sofre, não quer fazer trabalho de casa, não... ela perde, sabe? Perde o prumo, Exatamente. perde o prumo. E a Marisete fala, né, que às vezes o casamento está no CTI, morre não É, morre, e aí o ambiente, o clima da casa é como se fosse um clima de um funeral, no sentido assim, verdade. quando que vai morrer esse casamento? Porque separa ou não se separa? Separa ou não se separa? E isso adoece muito a criança. A criança acaba desenvolvendo algum tipo de sintoma, né, Kátia? Até porque antes, né, da família viver essa confusão toda, geralmente antes ela era funcional, Uhum, né? Era uma família que funcionava bem, né? E quando isso começa a perder esse funcionamento, a ficar confuso, sabe? A criança só. Você percebe muitas das vezes, Sandra, na fisionomia da criança. no semblante, é verdade. Sabe? E quando às vezes eu percebo isso, eu gosto de conversar com as mães, sabe? Hum, Conversar rápido, porque dependendo da escuta de cada família, ela pode ajudar a criança. uhum. Tudo vai depender da escuta que ela tem a ter, né? Ou seja, antes dos pais se separarem, ou se tiver nessa situação, o ideal seria fazer uma terapia de casal. Vale a pena, né, Kátia? Eu vejo os Vale a casais, pena. quando saem da terapia de casal, um casamento melhor do que às vezes no início, quando se casaram. Exatamente, porque pôde olhar para o que estava acontecendo, que na grande maioria das vezes eles não vão dar conta, né? Até porque você sabe, porque a terapeuta de família, de casal, ela vai mergulhar, né? Mergulhar na situação deles, na situação da família de origem, e vai Uhum, ajudá-los, né? A buscar caminhos. é verdade. Tem caminhos. E crise no casamento é
alguma coisa não resolvida com a família de origem, alguma pendência, né, Kátia, que a gente fala, né? Tem alguma situação lá atrás que não está bem resolvido. É verdade, Sandra. Uma coisa que eu também, durante as aulas, eu fui percebendo que a própria individualidade, né, de cada um, né, como eles viveram a adolescência, Uhum. está ligado à adolescência dos pais, né? Jovens que não puderam viver a adolescência. Exato. E aí vai, né, Sandra? Como reflete. Como reflete. E muitas das vezes você não tem a consciência disso, né? A gente não tem a consciência. É verdade. E para a gente fechar, Kátia, a gente tem 15 minutos. Já? Já, menina, 45 minutos. Quando passa rápido é Sim. porque tá bom, né? Eu não estou nem lendo aqui os comentários, ô Kátia. Tá dando para você ler aí? Tá dando para ler. Mas eu estou esquecendo eles. Eu estou Senão a aqui gente se contigo. perde, né, Kátia? É. Deixa eu ver aqui, dar um feedback pro pessoal aí. Eles gostam de Eu estou participar. vendo aqui a Rosana Silvia, que trabalha na escola. Tudo bom, Ah, Rosana? sejam bem-vindas, Feliz de te ver. queridas. Adriana, Nelly, Ana Cláudia, uma querida também, está aqui. Muita gente. Então, Kátia, vamos Que fechar com essa bom. metáfora do carro, que a gente usa muito isso na terapia de família. Para a gente ver essa questão de papéis, subsistema. E quando Sim, a família chega para a gente monta as cadeiras, né? Tem a cadeira do sim, motorista, que geralmente coloca uma almofada mais bonita, né? Que é o que está dirigindo. Tem a cadeira do carona, que a gente pode imaginar como se fosse um carro de autoescola, que tem freio, sim. que está ali também junto, né? Dirigindo junto, né? Que seria o Tipo um pai, a copiloto. mãe e os filhos no banco de trás. Só que quando vem uma família disfuncional para o nosso consultório, o que geralmente acontece, Kátia? O filho pula e senta na cadeira de motorista. O pai ou a mãe vai para a cadeira de trás e um dos pais Sim, fica ali. Isso quando os pais não ficam na cadeira dos filhos, os filhos vêm para a cadeira dos pais. Eu acho que isso mostra exatamente. estruturalmente como que está disfuncional aquela família, né, Kátia? A mãe do banco de trás, às vezes com um filho, né, quando tem dois filhos, ou então ela vai ficar sozinha mesmo ali, porque o filho quer a cadeira dela, né, quer ocupar a cadeira dela, quer ficar ao lado do pai, Exatamente. né? E eu já E, vi gente, e o que quer dizer isso? principalmente com sintoma, né, o paciente identificado que a gente fala, que senta na cadeira do motorista e que mostra de uma certa forma como que ele está ali comandando a família. Não tem líder naquela família, não tem liderança, né, Kátia? Olha, isso é muito claro às vezes, sabe? Assim, você percebe que o filho pega o comando da família, né? O filho pega o comando da família, coloca a mãe no banco de trás, né? E é tudo solto, Tudo solto. solto. E sobrecarrega a criança. Né? Como Andolfi fala, as crianças são muito supridas, mas pouco respeitadas. Né? Colégio, comida, né? Natação, mas pouco respeito. Isso é um desrespeito. Não que os pais queiram desrespeitar, mas por eles terem dificuldade de assumir a parentalidade, né? De se tornar pai e mãe, o filho entra nesse lugar Sim. e sobrecarrega, Cássio. Né? Como E a criança sofre bastante. Ela a sofre. cadeira de trás é a cadeira dos filhos. Os filhos ficam ali olhando a paisagem, ficam brincando e brigando um com o outro. Isso é Com normal entre certeza. irmãos. Mas aí, quando vê que o É, pai não está dando conta, a criança já fica preocupada.
e vê que o pai não consegue mesmo, ou a mãe, ele vai e pula para esse banco, né? Exatamente, até porque ele quer essa família, né? A criança quer essa família e ela vai fazer de tudo, né, Sandra, para ficar na família do jeito que ela vai aparecendo, né? E com certeza os sintomas vão aparecendo também, né? Exatamente. Quando cada um está sentado no lugar do outro, vou dizer assim, né? Porque os filhos vão ter, no futuro, cada um vai ter seu carro. Porque o motorista que dá a direção, né, Kátia? Direita, esquerda, freia, né, acelera, né? E junto ali com a pessoa que está dirigindo no carro. É como se o motorista ele tem a regra, né? Ele que vai ditar a regra, o limite, vai colocar as fronteiras, Exatamente, né? Kátia. Fronteiras claras, né? Bem colocadas, né? Que para a família poder assim seguir o caminho, né, Sandra, de uma forma fluida, né? Porque eu fiquei imaginando, né? O carro, a família, o motorista no seu lugar e a mãe, ela é um copiloto, né? Ela vai junto com o pai guiando o caminho. Exatamente. Né? E quando os pais estão em conflito, Kátia, como é que fica o piloto e o copiloto? Crise no casamento. Brigando, com conflitos, né? Eles estão em conflitos, eles começam a brigar, né? A terem as brigas que assustam as crianças. Exatamente. Né? Deixam as crianças sem norte, sem prumo. Perante uma briga, né, de pai e mãe, quem está de fora, né, a criança que está de fora, ela não tem nem ideia de onde começou e o porquê que eles estão naquela discussão. É verdade. Né? E o medo e a insegurança, né, que eles sentem é muito grande. É verdade. E aí fica assim, né? O pai vai para, melhor ir para a direita, não, melhor para a esquerda. E o quanto que o filho precisa de uma voz única, né? Senão ele fica dividido dentro dele, né, Kátia? Porque filho tem pai e mãe dentro deles, né? E é bem interessante, né? Porque o que a criança escuta, né, de pai e mãe, essa voz fica. Essa voz fica dentro dele. É verdade. Né? Então, a criança pode depois estar vivendo situações que ele vai lembrar dessas regras, ele vai lembrar desses combinados, né? E o filho, ele vai para a vida, né, Sam? Ele vai dirigir o carro dele, né? Ele vai dirigir o carro dele. E quando ele tem essas regras internalizadas, né? Quando ele se sente pertencendo, né? A gente fala muito sobre isso na terapia de família sistêmica. Quando ele se sente pertencendo a essa família verdadeiramente, né? E que depois ele vai poder se diferenciar dessa família, ele caminha bem, né? Agora, ele está ali naquele carro, não se sente pertencendo, né? Naquela família. Nada. É como se ele ficasse no banco de trás, ó, caindo para lá e para cá. Exato. Né? E a confusão da família, né? Aí começam os conflitos, né? Dentro dele. Né? E como é que ele vai mergulhar numa aprendizagem de maneira saudável? É verdade. Fica bem difícil. Kátia, querida, faltam 7 minutos. Então, assim, para a gente ir fechando, né? O que seria uma família, uma estrutura saudável? Então, é cada macaco no teu galho, Kátia. Bem didático. Cada macaco no seu galho. Homem, mulher, casal, pai e mãe com filho embaixo, hierarquia, né? Irmãos, né? A fratria, a fronteira que abre e que fecha, né, Kátia? Não é aquela fechada. Tem flexibilidade, né, Sandra? Flexibilidade para ver o que tem fora interessante, levar para aquela família,
Exatamente. Saber né? fechar na hora que, né, tem que colocar limite. Eu fiz a live semana passada, Kátia, uma pessoa me deu um retorno, falou, Sandra, o que eu fiquei assim, me chamou a atenção é que limite é vida, né? Falta É de vida. limite é segurança, né? É vida. Precisa de limite, né? Até onde vai, até onde, quando que eu abro, senão fica tudo aberto, né? Corre riscos É, de vida, né, Kátia? exatamente. E quando a criança recebe esse limite, esse contorno corporal, que eu digo até que é um contorno da vida, né? Uhum. Ele consegue respirar. Ô, Sandra, ele começa a respirar. Ele sente que ele tem chão. Tendo chão, ele vai ter pernas para caminhar. Porque quando ele não tem esse limite, ele fica solto. Eu vejo o próprio movimento das crianças reflete, né? A criança não consegue ficar dentro do corpo direito. É verdade, É bem, é verdade. é bem interessante, ele fica inquieto, sacode perna, sacode os braços, não consegue ficar sentado na cadeira. É uma inquietude, É uma né? inquietude. Tem paz. É uma Chão inquietude da paz, da segurança, né? da segurança, da segurança. Engraçado, eu atendi uma vez um adolescente que ele falou assim, Sandra, dentro da minha família eu pareço que não tinha uns bonequinhos no posto de gasolina que ficava jogando ar e Inflável. ele ficava assim, né? É de plástico? Não, é de plástico, não, material lá que ele ficava assim, né? Sandra, me vejo igual aquele boneco É, o bonequinho tá cheio de ar, solto. solto. A família precisa ser os pais, esse chão, né? Para ele poder andar, ter pernas para ir para a vida. E a vida começa Exatamente. desde pequeno, né, Kátia? Indo para a escola, já é a vida dele. É desde essa primeira entrada na escola, o primeiro contato social que ele tem, né? A primeira vez que ele vai ficar longe de pai e mãe, né? E dá para perceber ali naquela base a criança que consegue ficar no período de adaptação e a criança que tem mais dificuldade de se adaptar, né? Esse elo ainda precisa ser mais trabalhado, né? Ele precisa criar mais vínculo com a família para ele poder estar fora da família de forma mais segura, né? Segura. Kátia, minha querida, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você. Nossa, passou assim que voou, Kátia. Nossa, Obrigada mesmo. eu que agradeço. Eu geralmente às quartas-feiras, né? Eu saio da escola e não consigo te ver, mas eu fico te escutando Ah, que legal, cara. durante o meu caminho. Kátia, Agradeço muito, tá? tá, eu vou fechar falando do curso que eu vou dar sábado, sábado não, desculpa, gente, sexta-feira, às 16 horas, nessa sexta. E Sim, eu estou fazendo uma promoção. Isso é para as pessoas que estão assistindo, tá, Kátia? Uma promoção até ótimo. meia-noite. Quem fizer a inscrição vai ter 10% de desconto. Então, aproveitem. Vão lá na minha bio, vão lá, cliquem e façam a inscrição. Gente, até É hoje, sobre luto, né, sobre Sandra? luto. Perda É sobre de luto. luto, de luta à vida. E eu até vou mostrar aqui, Kátia. Isso aí eu vou mostrar, aí eu vou apresentar lá no curso. Aqui tem Sim, técnicas de como trabalhar. Essa aqui eu comprei numa livraria. Como sim. trabalhar luto com a família ou individualmente. Muito Esse, interessante. esse momento é bem pertinente, né, Sandra? Exatamente. Momentos de muita dor, Kátia. Muita dor. Então, vamos lá, vamos É, participar desse curso maravilhoso. Já nasceu, né? Já nasceu ou está nascendo? é o que, Kátia? O curso? Hã? O curso já nasceu ou está Não, o nascendo? curso vai ser sexta-feira, às 16h30. Ah, então ele já nasceu, ele Ah, está já pronto aí. nasceu. Esse curso eu estou desde o ano passado, Kátia. Como você falou, nasce, não nasce, nasce, não nasce. Mas, graças a Deus, eu senti uma direção de Deus e sexta-feira estamos aí.
Até meia-noite, 10% de desconto, gente. Aproveitem, a gente já está fechando as inscrições. E, Kátia, muito obrigada, tá? Obrigada, Vai ter Sandra. outras oportunidades, tá bom, querido? Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada. Nada. Gente, um beijo para todos vocês. Binha, Tita, Marina, parabéns. Parabéns, que Kátia, minha cunhada, Elaine. Gente, muito bom ter estado aqui com vocês. Kátia, tem tudo a ver, né? Pedagoga, educação. Gente, a Kátia, ela tá para vir aqui também, fazer uma live comigo. Kátia é psicopedagoga, está fazendo terapia de família, doutora em TDAH, uma excelente profissional, gente, muito boa. Valéria, querida, colega. Gente, beijos. E aproveita 10% de desconto na inscrição até hoje à meia-noite, gente. Vão lá na bio, tá? Eu aguardo vocês na sexta, 16h30. Tchau!